Paz, Senhor, galera. Paz, Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia, mais que depressa, aí, Jeremias, capítulo 13. Glória a Deus, uma alegria estarmos aqui, podermos meditar na palavra de Deus juntos, cultuar juntos. E Deus tem uma palavra para o nosso coração, eu estou animado. Essa é uma palavra inédita que Deus me deu. Quantos anos eu prego a palavra, aí essa semana o Senhor me deu uma pérola, aí eu fiquei, meu Deus, que coisa linda, né? E eu vou compartilhar essa pérola com vocês. Vamos falar sobre o cinto de Jeremias, o cinto de Jeremias, capítulo 13, eu até tirei o cinto. Eu fui ali atrás tirar, porque talvez o pessoal ia me ver tirando o cinto, e ia falar assim, o que você está fazendo lá no púlpito? Vai tirar roupa? Aí eu chego com o cinto aqui, que hoje vai ser pancada. Então está aqui um cinto de linho. Vamos ler a palavra? O Wilg que está lá, né? Se puder botar na versão NVI, Wilg, que aí todo mundo vai ler igual. Jeremias 13, diz assim a palavra do Senhor. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate, que também é Eufrates, e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, ou Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesses ali. Então fui a Perate, que é Eufrates, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Amém? Você pode sentar, se você puder, ficar com a sua Bíblia aberta nesse texto aí, tem umas outras referências. Hoje, o Senhor, depois o Maico voltar, fala para ele tomar o posto dele ali, que vai me ajudar muito. Hoje nós ouvimos muitos testemunhos aqui, e se você ficou ligado, foi trazido para nós aqui, através de alguns irmãos, o quanto é desafiador nós aceitarmos o chamado do Senhor. Isso aqui foi um fato muito exposto para nós aqui de alguma maneira. E talvez tenhamos adolescentes e jovens aqui que nunca chegaram nesse nível de relacionamento com Deus, aonde você se deu conta que você precisa renunciar verdadeiramente para você ter o relacionamento que Deus quer ter com você e você viver o chamado que Deus quer que você viva. O que Deus separou você para ser, o propósito, desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para você. Então nós vamos amadurecendo e vamos percebendo que Deus, ele requer de nós algumas renúncias. O profeta Jeremias, da qual nós lemos, é um dos grandes profetas que se destacam, né, no panorama bíblico, no cenário bíblico. Nós temos vários profetas, alguns até que nós não sabemos o nome, mas sabemos que passaram por ali, e cada profeta tem valor, tem o seu valor. Nós sabemos que existem os livros dos profetas maiores, dos profetas menores, mas isso não diminui os profetas
a questão de ser os profetas menores é porque o tamanho do livro é menor, então cada um tem o seu valor diante de Deus. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, aqui, podem responder, quem são os grandes profetas que vocês lembram da Bíblia? Quem pode falar um grande profeta da Bíblia? Samuel, Elias, Ezequiel, Isaías. Olha só, vocês citaram grandes profetas da Bíblia. E Deus, Ele sempre fez isso. Deus gerou profetas. Deus separou profetas. Deus chamou profetas. Deus derramou sobre eles poder e autoridade para serem profetas. A gente vai encontrar esses profetas no Antigo Testamento, porque Deus, Ele queria trazer uma mensagem no tempo e na geração daqueles profetas. Então, no momento da história que eles viveram, Deus planejou algo para eles. Eu preciso usar vocês para trazer uma mensagem para este povo. Quão desafiador era ser um profeta. De forma que por exemplo, esse Jeremias, da qual nós vamos falar, quando Deus aparece, fala com ele, Jeremias, estou te chamando para ser profeta. O cara era filho de sacerdote, ele tinha outras coisas em mente. Ele tinha outros planos para a vida dele. E Deus fala assim, eu estou te chamando para ser profeta. E Deus, Senhor, eu sou uma criança. Não tem quando nós vamos tentando nos esquivar daquilo que Deus está nos chamando para fazer. Ser um profeta era ser um inimigo de todos. Ser um profeta de Deus era nadar na contramão. Na contramão da correnteza. Ser um profeta de Deus era falar verdades a quem só queria dar atenção a fábulas, a mentiras, a mitos. Então ser um profeta era muito desafiador. E quando Deus chama Jeremias, ele tenta se esquivar. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele não está procurando apenas pessoas que possam falar a mensagem. Essa palavra de hoje é sobre o profeta e a profecia, sobre a mensagem e o mensageiro. Deus não está procurando só alguém para falar em nome dEle, para entregar uma mensagem falando. Deus, Ele quer pessoas que estejam completamente comprometidas com a mensagem que vai entregar. Vou dar um exemplo para vocês? Né? No livro de Oséias, Deus chama Oséias para ser profeta. E Deus não quer que Oséias somente traga uma mensagem para o povo. Deus quer que a vida de Oséias seja uma mensagem pregada. Ele quer que a vida dele esteja em acordo, alinhada com a mensagem que ele vai entregar. Então o povo estava traindo a Deus, adorando outros deuses. Deus chega para o profeta Oséias e fala assim, Oséias, estou te chamando para ser profeta. Primeira coisa que você vai fazer é procura uma mulher, uma prostituta e casa com ela. Ser profeta é casar com uma prostituta? No tempo de Oséias era. Quem quer casar com uma prostituta? Ninguém. Você quer uma mulher que vai casar com uma mulher prostituta, que tem filhos de prostituição, porque esse casamento representa o meu relacionamento com o meu povo. Eu sou aquele que escolhe o meu povo para ser fiel a mim, só que o meu povo ele vai se relacionando com outros deuses. Ser profeta no tempo de Oséias era isso. Agora capítulo 20, vocês falaram aí do profeta Isaías, que ele era um grande profeta. Isaías capítulo 20 diz que Deus fala assim, Isaías, você vai andar nu por 3 anos. Capítulo 20 está lá, Isaías por 3 anos andando nu. E aí todo mundo passava assim, como é que pode o cara nu? E se dizendo um profeta, e ele era da linhagem real. O cara se submeteu, tirou a roupa, uma vergonha na rua. Porque Isaías, isso representa a nudez espiritual do meu povo. É assim que eles se encontram. Então as pessoas iam olhar para Isaías e não era só uma mensagem falada. A vida de Isaías pregava a mensagem que Deus queria comunicar. Entende? Não é somente isso.
Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 e 19. Segundo livro de Reis, fala de um rei que foi até Eliseu, no momento que Eliseu estava doente, esse rei estava sendo oprimido pelos inimigos, e o profeta Eliseu falou assim: você vai atirar umas flechas? E isso aí é um ato profético. E ele foi e atirou 3 flechas só. Aí o profeta Eliseu falou assim: rapaz, se você atirasse todas as flechas, você exterminaria os seus inimigos por completo, porque você atirou só 3 flechas, você só vai ter 3 vitórias. Ou seja, atos representativos, atos proféticos. A nossa vida precisa pregar mais do que as nossas palavras. Vocês sabiam disso? Deus, ele não está procurando só pessoas que saibam falar em nome dele, falar bonito, pregar bonito, cantar bonito. Deus quer pessoas que possam ter na sua vida atos que o representem, atos que comuniquem a vontade dele. Não tem quando Jesus falou, isso está em Lucas 19:40, se estes se calarem, até essas próprias pedras clamarão. Nós não sempre falamos isso assim: se a gente parar de pregar, as próprias pedras vão clamar, elas pregam. Se a gente parar de falar, Deus vai usar uma jumenta. Deus pode usar uma jumenta para pregar, sim ou não? Sim, a Bíblia diz que sim. Mas essa é a vontade de Deus? Deus só vai usar uma jumenta quando lhe faltar um homem. Deus só vai usar uma jumenta quando lhe faltar um profeta que fale no nome dele. Deus até pode usar uma jumenta, mas eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus. Deus pode usar pedras? Pode, mas eu tenho certeza que Ele prefere usar eu e você que estamos aqui. E quando Jesus fala que se esses se calarem, até as próprias pedras clamarão, geralmente a gente fala assim: se a gente não pregar, até o ímpio prega. Verdade. Mas quando Jesus estava na terra, inclusive lá no capítulo 19, versículo 40, 41 e à frente, Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém, ele é recebido, né? Mas ele chora, ele se entristece, porque ele olha a cidade, ele olha o templo, ele fala assim: ah, Jerusalém, você vai ser sitiada, vão colocar trincheiras aqui. E ele diz assim: não vai restar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E se eu perguntasse para vocês, eu tenho certeza que vocês saberiam o que restou da destruição de Jerusalém do ano 70 de Cristo até os dias de hoje. O que tem lá em Jerusalém? Quem sabe? Quem lembra? O Muro das Lamentações, parte do templo. Jesus olhou para o templo e falou assim: ó, não vai restar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, mas sobrou umas pedras lá. E quando ele diz assim: se vocês se calarem, até as próprias pedras clamarão, sabe por quê? A mensagem que nós temos na boca hoje é que Jesus está voltando, sim ou não? Mas se eu não pregar isso, irmãos, não precisa. As pessoas vão olhar lá para aquelas pedras que Jesus falou assim: ó, vocês vão ser derribados, vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aquelas pedras lá, elas não têm boca, elas não falam, mas se alguém olhar para ela, vai entender assim: um dia Jesus falou que ia ser destruído, e foi. E quando eu olho para essas pedras aqui, eu lembro que era verdade o que ele falou. E se ele falou que ia destruir, destruiu, e está aqui essas pedras para provar. O que ele falou mais também vai se cumprir, que ele vai voltar para buscar o seu povo. Então, olha, irmãos, Deus, ele se utiliza de várias formas para falar. Até uma pedra fala. Mas Deus prefere usar homens, Deus prefere usar jovens, Deus prefere usar os seus profetas. Mais um exemplo, Ezequiel capítulo 4, e esse eu quero ler. Ezequiel capítulo 4. Deus não quer apenas pessoas que falem, Deus quer pessoas que o representem com toda a sua maneira de viver. E Deus, foi falado aqui, profeta Ezequiel. Deus chama o profeta Ezequiel para que na sua maneira de viver, ele represente a mensagem. Pode colocar aí, Wilg. Ezequiel capítulo 4. Eu já falei sobre isso com as meninas no São Plena, e vou falar aqui. Agora, filho do homem, apanhe uma tabuinha de barro,
coloque-a à sua frente e nela desenhe a cidade de Jerusalém. É um desenho. Nós vamos ver que Deus está chamando o profeta para fazer uma maquete. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Olha bem, Deus está chamando o profeta, está falando assim, pega um tijolão, desenha aí a cidade, e você vai colocar uma panela, vai colocar isso e aquilo ali naquela posição, e isso vai ser um sinal para a nação de Israel. Olha agora é para o profeta. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Ele vai se deitar sobre o lado esquerdo. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Ezequiel vai ficar deitado ali do lado daquela maquete 390 dias, e isso representando o pecado da nação. Terminando esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano, olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Agora, irmãos, preste bem atenção, ser um profeta é um negócio muito maluco, né? Você já tinha lido isso? Você já tinha lido que Isaías caminhou 3 anos pelado? Já tinha lido isso? Mas ser um profeta é coisa muito louca, 390 dias deitado do lado esquerdo, 40 dias deitado do lado direito, mas não acabou. Porque de repente o profeta fala, mas Senhor, eu me mexo muito, se eu dormir pode ser que eu me mexa para um lado, então a gente vai resolver isso. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa se virar de lado enquanto não cumprir os dias da sua aflição. A Calília estava falando aqui, o Jonas estava falando aqui da questão do ministério, do chamado, de servir a Deus, de atender o chamado de Deus. Quem quer ser um profeta? Quem quer ser um profeta? Agora vamos falar da comida do profeta. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, pães e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas de pão por dia e coma em horas determinadas, racionada a tua comida. Também meça meio litro de água e beba-o em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada, asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse, desse modo os israelitas comerão a sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Deus, ele queria trazer uma mensagem, mas ele queria que a vida do profeta impactasse. Era como se Deus estivesse falando assim, só a mensagem, Ezequiel, não será suficiente, eu preciso que a sua vida represente a mensagem com força. Então disse eu, aí o profeta, Senhor, soberano, Senhor, eu jamais me contaminei, pô. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Próximo. Aí Deus, acho que eu peguei pesado. Tá bem, disse Deus. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca. E não em cima de fezes humanas. Quem quer ser um profeta, um grande profeta? Porque aí vocês falam, quem foram os grandes? Ezequiel, Isaías. Quem quer ser um grande profeta? A vida do profeta precisaria representar tanto quanto a mensagem que ele ia entregar. Agora Jeremias capítulo 13, onde nós lemos, você está com a Bíblia aberta?
O Senhor disse assim para Jeremias: vá comprar um cinto de linho. Aí talvez ele assim: mas Senhor, eu já tenho um cinto, serve? Não, vá comprar. Porque tudo que Deus está ordenando tem um significado. Vá comprar um cinto. Ele chegou lá: eu quero esse cinto aqui de linho. Digamos que é esse. Comprei, Senhor. Tá bom, Ezequiel não. Jeremias, coloque esse cinto em volta do seu corpo. Pronto, Senhor, coloquei o cinto de linho, envolvi no meu corpo. Ok. Mas não deixe ele encostar em água. Primeiro, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. Nós não fomos achados, jogados e pegos de qualquer maneira. Não, Deus pagou por nós. E nós representamos esse cinto de linho. Mas nós vamos entrar nisso aí. Antes eu quero falar do profeta. Circule ele no seu lombo. Circulei. Agora Jeremias, faz um negócio. Vai até esse nome aí que a gente leu, Perate, que é o Eufrates. É lindo a gente ler assim, né? Tá bom, Senhor, eu vou lá. Sabe quantos quilômetros tinha de onde Jeremias estava para Perate, Eufrates? Entre 400 e 500 quilômetros. Dá quase daqui em Belo Horizonte. Eu, quando faço viagem do trabalho, vou para lá, dá umas 6 horas de viagem. De carro a 100 km por hora, 6 horas de viagem, irmãos. Agora, Jeremias, não sei se ele tem cavalo, jumento, camelo, não sei. Só sei que essa foi a ordem que Deus deu para ele. Jeremias, pegue o cinto e vá até o Eufrates e coloque ele lá, numa loca de pedra, numa fenda da rocha, coloque ele lá. Tudo bem. E foi. Eu não sei como é que ele foi, irmão, mas ele foi. Não sei quantos dias durou, mas ele foi. Deus mandou? Foi. Deus estava interessado numa mensagem, irmão, só isso. Agora eu pergunto, quanto tempo dura você preparar uma pregação, Jéssica? Olha aqui o que Deus está fazendo só para preparar uma mensagem. Quantos quilômetros Deus está mandando o profeta caminhar só para preparar uma mensagem? Então Jeremias foi lá, deixou o cinto, voltou, e a Bíblia diz que depois de muitos dias, o Senhor, Jeremias, imagina Jeremias, cara, tomara que ele não fale daquele cinto, mano. Sabe o cinto? Sei. Peraí, tem que tirar o cinto. Senão não vai ficar bem representado. O cinto estava lá, ó, na loca da pedra. No Eufrates, era um lugar cheio de lama. Sabe o cinto? Sei o cinto, meu Deus, o cinto. Vai lá e busca o cinto, Jeremias. Cara, mais 400 a 500 quilômetros. O cara vai lá buscar o cinto, Jonas. Por quê? Porque esse cinto representa o meu povo, Jeremias. Agora essa mensagem talvez vai servir direto para o Jonas, vai servir direto para a Calília, vai servir direto para alguém que já está funcionando no ministério. Deus não está interessado só em a gente cantar bem, falar bem. Deus, Ele quer saber o quanto que nós estamos comprometidos com essa mensagem que a gente carregamos, para nós vivermos ela na nossa vida diária. O quanto que nós estamos comprometidos com isso. Qual é o nível da nossa obediência ao Senhor, de Ele me mandar ir, fazer, largar, caminhar, obedecer a Deus. Nós queremos ser grandes profetas, queremos ser grandes instrumentos na mão do Senhor, mas o quanto estamos dispostos a obedecer a voz dEle quando Ele nos manda ir, quando Ele nos manda deixar, quando Ele nos manda fazer uma coisa que a gente diz assim: Senhor, isso não, isso me dói, isso vai me ferir, isso não vai me trazer benefício algum, Senhor, isso que o Senhor está me pedindo vai me trazer prejuízos. Qual é o nível da sua obediência a Deus, meu irmão? Nós queremos ser grandes no reino de Deus, mas não estamos dispostos a obedecê-lo. E a voz de Deus, ela fala mais alto do que a voz de um líder.
A voz de Deus, ela fala mais alto do que a voz de um pastor. Eu estou aqui pregando essa palavra, mas só Deus sabe o que Ele está fazendo queimar no teu coração aí, dizendo assim: é contigo, filho. Estou te chamando para deixar isso já tem muito tempo, e você está se esquivando do meu chamado. Nós vamos pregando aqui, a gente prega uma coisa, e o Espírito Santo vai falando muitas outras no nosso coração. Como é maravilhoso ouvir a voz de Deus, ela acerta o alvo. Agora, o profeta e a profecia. Ser um profeta é muito desafiador, porque nós temos que ter um nível de intimidade e obediência para com Deus. Porque se Deus fala assim: Jeremias, vai lá e coloca o cinto lá no Eufrates. Senhor, não tem um lugar mais perto, não? Tem que ser lá no Eufrates? Caramba, o que eu vou fazer para ir lá? Tem que pagar passagem, caminhar. Pô, não tem um lugar, mas a ordem de Deus é expressa, meu irmão. Às vezes a gente quer dar opinião, mas Senhor, eu sei que o Senhor está querendo isso, mas isso aqui não daria também, não? Não, obedeça à vontade de Deus, irmão. Se Ele está te chamando para algo, se Ele está exigindo algo de você, se Ele está requerendo algo, obedeça à voz de Deus. Aí agora, Jeremias, vai lá buscar o cinto. Não é possível, mano, é o inimigo que está falando na minha mente. Pô, lá naqueles cafundó do Judas, o Senhor quer que eu vá lá de novo? É a vontade de Deus. Essa é a vida do profeta. Agora a profecia. O cinto nos representa, irmãos. Nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus. E Deus nos comprou com a ideia de que o cinto era considerado uma peça íntima na roupa dos antigos. Não era Hoje eu cheguei aqui, eu perguntei para o pessoal aí, fiz a minha pesquisa. Você está de cinto? Tem um monte de cara sem cinto aí, gente. Tem que andar assim, ó. Vai abaixar. Tem um monte de gente sem cinto aí, cara. Mas o cinto naquela época era considerado uma roupa íntima. Fazia parte da roupa íntima do cara, da pessoa. Então quando Deus fala para o profeta: compre um cinto, coloque ele na sua cintura. Esse cinto representa o meu povo. É isso que eu quero. Eu quero o meu povo comigo. Intimidade, relacionamento. Para onde eu vou, o cinto vai. O que eu faço, o cinto está comigo. Eu e o cinto estamos juntos o tempo todo. Qual é a vontade de Deus? Qual era o pensamento de Deus? Eu e o meu povo junto o tempo todo. O que o meu povo faz, eu estou junto. O que eu faço, o meu povo está junto comigo. Só que o cinto não pode tocar em água. E a água fala de purificação. Ou seja, o tempo está passando, o cinto está na cintura, mas ele não está sendo lavado. Ele não está vivendo o processo da santificação. Ele está se sujando, até o ponto que Deus fala assim: Jeremias, agora vai e coloca ele muito longe, porque isso vai representar o quão distante de mim está o meu povo. O quão distante de mim eles estão muito longe de mim, e por isso precisava ser tão distante. Porque quando Jeremias chegou lá no Eufrates, eu penso: Senhor, tem certeza? Esse lugar cheio de linho, de lama. O cinto de linho era um negócio caro, era um negócio nobre. Linho era parte das vestes de um sacerdote, era um tecido fino, era uma coisa cara. Tem certeza, Senhor, que é para cá, que o Senhor quer trazer o cinto de linho? Eu tenho certeza. Procure uma loca de pedra aí, Jeremias, e coloque ele aí. Eu imagino Jeremias: cara, que sentido tem isso? Tão distante, tão sujo, mas Deus mandou, está aí. E aquele cinto nos representa, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus e nós não vivemos o processo da santificação. O processo da santificação é a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não jejua,
Nós não buscamos mais a Deus, não vigiamos mais com as nossas amizades, nós começamos a ver coisas que não deveria, começamos a ouvir coisas que não deveríamos, e aquele cinto que era uma coisa linda, de linho, puro, ele começa a manchar, começa a escurecer, de maneira que Deus está falando, não dá para ficar na minha cintura sujo desse jeito. Deus coloca ele lá longe. É assim que o meu povo está, longe de mim, porque eles se entregaram ao pecado. Agora o tempo passou, muitos dias passaram, e Deus fala, profeta, vai lá buscar o cinto, e a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele sabe aonde o cinto está, ele sabe aonde o cinto está, e ele pega aquele cinto de linho, pega ele na mão, e ele fala assim, Senhor, apodreceu o cinto, se tornou inútil o cinto, Senhor. Imagina, quem um dia viu aquele cinto no lombo do profeta, nunca imaginaria ver aquele cinto podre daquele jeito. Hoje foi cantado aqui, foi até tão repetido, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Quem um dia foi um cinto na cintura de Deus, irmãos, quem um dia foi íntimo de Deus, irmãos, e não vigiou, começou a viver e a cair em alguns pecados, não procurou se limpar com a água, foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando, e sabe qual é a tendência, irmãos? É nós um dia estarmos na cintura de Deus, e no outro dia estarmos pulando um carnaval. Olha que coisa. É nós um dia sermos íntimos de Deus, comprados por Ele por alto preço, mas porque nós não vigiamos, um dia nós estamos tão distantes da presença de Deus, tão sujos, a ponto de o profeta pegar e falar, aqui Senhor, certamente foi o tempo que ele passou aqui nesse Eufrates, certamente foi esse ambiente aqui, ó, poluído, cheio de lama, foi passando dia após dia, e aquela lama que estava ao redor do cinto, foi sujando, foi marcando, ele foi se deteriorando, apodrecendo, a ponto de se tornar inútil, não segurava mais calça nenhuma, está podre. Essa é a tendência de todos aqueles que se afastam da presença de Deus. Aqui é um lugar de honra, aqui é o lugar da intimidade com Deus, mas quando nós vamos nos afastando, quão distante nós vamos, gente? Vocês não têm noção do quão distante nós podemos chegar quando nós nos afastamos da presença de Deus. Eu já falei aqui nesse altar, que se eu chegasse para alguém hoje e falasse assim, ó, você qualquer dia desse, você pode estar lá na rua mendigando, hein? Usando crack. Que isso, pastor? Agora vai evangelizar lá. Eu era da igreja. Eu era uma missionária. Eu era obreiro da casa do Senhor. Eu cantava, eu pregava. E a gente falava assim, rapaz, vigia, cuidado com o pecado. São pessoas infelizes lá fora, são pessoas completamente tomadas pela lama do pecado lá fora, mas um dia estiveram aqui, era um cinto de linho puros, finos, sabe, brancos, cheirosos, estavam na intimidade com Deus. Preserve a sua intimidade com o Senhor, jovem, preserve a sua comunhão com Deus. Mas sabe o que é mais lindo? E eu já vou até caminhando para o final, porque o nosso tempo está bem apertado. Sabe o que é mais lindo? Passou-se o tempo, a distância é grande, está sujo, está podre, é um inútil. Foi constatado, é um inútil. Mas Deus fala assim, profeta, sabe o cinto? Vai lá buscar o cinto. Irmãos, a história é uma ilustração da mensagem.
E essa mensagem para mim, ela é um retrato do amor de Deus. Existem pessoas que foram compradas por um alto preço, que viveram coisas maravilhosas na presença de Deus, mas se afastaram a ponto de suas vidas se tornarem inúteis para Deus. Porque nada que faziam glorificavam a Deus, era uma vida apodrecida de pecados. Mas Deus está falando assim: profeta, não importa se está distante, não importa se está longe, não importa se está na lama, não importa se está podre, não importa se é inútil, vai buscar o cinto de linho, profeta. Aleluia. É assim que nós nos sentimos às vezes quando entramos na igreja: Senhor, eu estou sujo, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou indigno, Senhor, eu não mereço. E Deus está, Ele sabe aonde está, Ele sabe a loca de pedra que está. Não importa se a lama tomou conta, Ele quer pegar na mão, mesmo inútil, podre. Você foi comprado por um alto preço, e há um poder regenerador que está aqui nessa noite. Deus, Ele é poderoso para trazer de volta os cintos dEle, os cintos dos profetas. Aleluia. E nós estamos como o profeta Jeremias aqui, para dizer assim: ei, cinto, Deus me mandou vir aqui te pegar, te trazer de volta, te levantar. E Deus, Ele é poderoso para fazer isso nessa noite. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama e Ele não desistiu de você. Deus, Ele não perdeu a esperança em você. Deus, Ele não errou quando te escolheu, quando te comprou. Agora, a grande questão é: o que você quer para a sua vida? Deus não vai forçar ninguém a nada. Deus não força ninguém a nada. A mensagem aqui é para os profetas, mas a mensagem aqui também é para os cintos de linho de Deus. Você que é um profeta, você que é um servo escolhido de Deus para pagar altos preços, você que precisa viver um nível de obediência a Deus, que às vezes Deus não requer do outro, mas requer de você. Deus não manda outros caminhar 400 quilômetros, mas manda você, porque o chamado é contigo, é específico com você. Deus está te chamando hoje. Se posiciona, profeta. Eu quero te usar. Se tiver que comer comida no combustível de fezes de vaca, aceite o chamado do Senhor hoje. Porque servir a Deus não é ser rico, é ter seguidores na internet. Isso não está incluído no ministério. Existem pessoas que têm esse bônus, mas servir a Deus não é isso. Servir a Deus não é ganhar ofertas, encher o bolso de dinheiro, é estar sentado em mesas de jantares, é fazer viagens, é estar em hotéis. Servir a Deus é estar, aleluia, prontos para obedecer o chamado dele, seja o que for. E na maioria das vezes é renúncia. É renunciar a um namorado que não foi ele que te deu. É renunciar a um trabalho que já te separa dele, já te afasta do chamado dele. É renunciar a uma faculdade, porque talvez você sonhou muito com aquilo, mas Deus tem outra coisa para você. Quem está disposto nessa noite a aceitar o chamado de Deus? Quem está disposto a falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, faz queimar no meu coração, eu quero viver algo tremendo. Grande foi Jeremias, o grande profeta Jeremias. Caminha 400 quilômetros, depois mais 400. Grande foi o profeta Isaías. Está disposto a ficar nu e ser uma vergonha para todos por 3 anos? Ô irmão, Deus está te chamando para algo grande, mas o nível da tua renúncia determinará o quão grande será o teu ministério. Vamos ficando de pé para parecer que eu já estou acabando? Deus está te chamando, renuncie um pouco mais. Deixe de comer um pouco mais, jejue um pouco mais, ore um pouco mais, leia um pouco mais a palavra. Eu creio que Deus vai levantar profetas nessa geração, são os pregadores da última hora. Agora, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Você quer ser um pregador nesse tempo?
Você quer ter um ministério relevante nesse tempo? Você entendeu essa palavra? Deus requer um pouco mais de você. E talvez você diga, pastor, é difícil. É difícil, mas hoje o Senhor separou uma noite especial aqui. Para Ele te dar um ânimo, uma injeção de ânimo. Para Ele derramar sobre você uma graça que vai te fazer enxergar com outros olhos esse ministério. Que talvez você pensava assim, será que vale a pena mesmo eu fazer isso? Será que vale a pena eu abrir mão disso? Eu quero te chamar aqui na frente, você que entendeu, Deus está falando comigo sobre renúncias, sobre um grande chamado, um grande ministério, e Ele requer algo de mim, e eu quero colocar isso no altar de Deus hoje, e eu quero me lançar, eu quero me colocar na brecha, eu quero dizer, Senhor, conte comigo, Senhor, conte comigo, não é fácil, mas conte comigo, renunciar seus sonhos, renunciar aquilo que para você tem prazer, tem satisfação, Senhor, meu prazer, minha satisfação está em Ti, e eu quero viver um grande chamado na Tua presença, eu sei que o Senhor me gerou para algo grande, e eu quero viver isso na Tua presença. Deus está chamando pessoas aqui. Não vim aqui para causar aquele alvoroço, não, eu vim aqui para entregar uma mensagem de Deus bem ilustrada. Tenho certeza que você nunca mais vai esquecer essa mensagem.